Técnicos do SEMAI, gente, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto aqui de Rio Preto, eles se reuniram agora de manhã para avaliar as condições hídricas aqui na cidade. E aí a Thaís Gomes chega comigo agora aqui ao vivo também para trazer mais informações. Thaís, boa tarde para você. Thaís que está combinando comigo hoje, com a mesma cor aqui de blusa. Thaís, boa tarde, está no cartão postal de São José do Rio Preto, deu uma chuva. A gente está vendo que o vertedouro aí voltou a verter também. Não está na situação que a gente esperava ainda, mas conta pra gente quais são as situações agora nesse momento e a respeito também dessa questão agora do SEMAI. Seja bem-vinda. Oi, Josi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Realmente uma melhora significativa em relação à chuva que tivemos ontem, né, durante também a madrugada do domingo. Tudo isso aliviou a umidade relativa do ar, melhorou também o próprio vertedouro agora, que está, como a gente costuma também chamar, está sangrando, né? Está conseguindo sangrar com um pouco mais de água. E aí, toda terça-feira, o comitê do SEMAI, ele se reúne para verificar as condições, né? A situação aqui de São José do Rio Preto em relação à distribuição de água, a quantidade de água que temos e, claro, aquelas informações importantes em relação aos cuidados no uso diário de água. Então, na reunião de hoje, não foi descartado o racionamento, claro. Mas de uma forma mais tranquila, essa semana não teremos, então, essa medida, por exemplo. Quem vai explicar melhor, claro, é o Carlos, chefe de captação aqui do SEMAI. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. Como que foi essa reunião do comitê hoje, que acontece toda terça-feira, e o que ficou decidido, então, para Rio Preto nessa semana? Bom dia. Hoje a gente se reuniu, avaliamos o cenário que foi construído, né, da semana passada para essa. A gente teve a chuva que ajudou a amenizar bastante o clima, porém para a gente não foi uma chuva significativa, apesar do vertedouro voltar a funcionar com mais força, para o abastecimento ela não teve um reflexo tão grande. Porém a gente percebeu que a nossa produção e o nosso consumo ele estabilizou ao longo dessa semana, o que nos permitiu prolongar por mais uma semana as medidas que a gente já vem adotando e manter o cenário como estava na semana passada. Em relação ao índice pluviométrico, a quantidade de água, né? Até para quem está em casa entender, nossa, vai faltar, não vai faltar? E se não vai faltar, quer dizer que está num índice bom? Como é que está a nossa realidade? A gente mantém o nosso nível de produção e de consumo estabilizado. A produção nossa ainda está no limite, a vazão da ETA continua reduzida nos mesmos moldes da semana passada, a produção dos poços já no máximo, nos mesmos moldes da semana passada, porém a gente percebeu que houve uma estabilização no consumo, não houve, a gente percebia que o consumo vinha crescendo e agora ele se manteve estável. Então com isso permitiu da gente prorrogar por mais uma semana as medidas que já estão em andamento. Tá? Então o nosso cenário ele continua no limite, porém por essa estabilização no consumo a gente ganhou uma semana aí para uma nova avaliação. E essa estabilização pode estar ligada mesmo à conscientização da população de economizar ou manter aquele uso de água dentro de casa? Provavelmente sim, a gente acredita que como o consumo ele apresentava uma característica de aumento e agora ele estabilizou, muito provavelmente isso é reflexo das campanhas que o SEMAI tem feito de conscientização e da própria população que realmente está colocando as práticas em utilização. A partir de agora vocês continuam acompanhando o dia a dia, nós temos previsão de chuva, né, de acordo com a pesquisa do SEMAI para essa semana, o que a população pode esperar e, claro, os cuidados, mantendo os mesmos, evitar lavar calçada, reduzir o consumo ali, de que muitas pessoas têm aquele consumo muito alto de água dentro de casa. A previsão para os próximos dias ainda é de chuvas esporádicas e fracas, a gente ainda não tem o início propriamente dito do período de chuvas. Então, para os próximos 15 dias, a previsão do tempo é a mesma do início do mês, pouca chuva, bastante calor. Então, a gente reforça mais uma vez. Pedimos a colaboração de todos com relação ao consumo, aquelas medidas de reaproveitamento de água do tanquinho da máquina de lavar para utilizar para lavar quintal, lavar veículo, né? E os tempos de banho, tempo de torneira aberta, que esse pouquinho que a população consegue nos ajudar, você vê, a gente conseguiu ganhar uma semana de fôlego. Então, a gente continua pedindo a colaboração da população. Lembrando que isso é a nível estado e a nível Brasil, né, Carlos? E a água que abastece São José do Rio Preto vem da represa, mas também vem de uma outra bacia? Não, aqui a gente trabalha com 3 fontes de água em São José do Rio Preto. Uma superficial, que é o Rio Preto, nos represamentos, e a gente trabalha também com os aquíferos Bauru e Guarani. Tá? A gente não tem água de outra bacia aqui hoje, a gente depende só das nossas próprias fontes.
E é um reflexo do clima como um todo no país todo. Todo o país está vivendo aí uma seca bastante severa, principalmente nas regiões centro-oeste, sudeste. Então, pouca chuva, pouca água armazenada no solo, a gente tem a redução do nível da represa e a gente tem que ir adaptando o nosso abastecimento conforme a gente tem disponibilidade. Carlos, muito obrigada pelas informações. Até na próxima terça-feira a gente traz mais detalhes, mais informações, porque o comitê se reúne toda terça-feira, Josi. E a partir disso, dessa reunião do comitê que acontece durante a manhã, eles decidem o que será feito, né? Quais são os posicionamentos a partir então da realidade. Então, como tivemos chuvas e a utilização de água dentro de casa se manteve, então a população, a gente consegue ter esse fôlego por essa semana. Então, por isso que a gente continua com aqueles cuidados dentro de casa, escovou o dente, desliga ali a torneira, na hora de lavar a louça também, além do uso da máquina, vai lavar roupa, aquela água com sabão, dá para aproveitar para bastante coisa. Então, em pequenas práticas, a gente consegue ter mais tranquilidade. Eu estou com o Eduardo Garuti aqui, a gente vai tentar mostrar aqui como que está a vazão. Como bem destacou o Carlos, a vazão não está como a esperada, mas na semana passada a gente não via uma vazão como essa aqui da represa, aqui, né, da ETA. Então, a gente está conseguindo ver que a vazão está um pouquinho mais forte, mas não como a gente via há tempos atrás, né, de uma força muito maior. Mas depende das nossas práticas de cuidado, a economia de água e agora, né, claro, na esperança de mais chuvas aqui em São José do Rio Preto, na nossa região, para que a vazão seja ainda maior e que a gente descarte totalmente o racionamento. Lembrando, não está descartado, mas nesta semana temos um fôlego, mas esse fôlego não retira, então, o cuidado que todo mundo deve ter dentro de casa para continuar economizando água. Obrigada, Thaís, é isso mesmo, né? E a nossa represa é linda, né? Imagens ao vivo aqui do vertedouro. Tô vendo até uns patinhos ali no cantinho, né? Parece que muda tudo quando a chuva chega aqui na nossa região. Bom, a Thaís falou de alguns cuidados também, assim como o responsável aí pelo SEMAI, mas aqui a gente continua alerta. E, inclusive, o Cello falou aqui para mim no estúdio também que tem a questão das piscinas. A gente fala muito, né, de lavar a calçada, lavar os carros, lavar o quintal também, mas para não trocar água de piscina também, porque muita gente tem piscina em casa, então nesse momento, é claro que você não vai fazer isso, porque vai ser um desperdício aí gigantesco também. Então a gente continua com todo cuidado, com toda a cautela também, até que a chuva não chegue de vez aqui na nossa região. Hoje o tempo já abriu, né, como a gente está vendo, né? Já está solzinho de novo, as temperaturas já aumentaram e a chuvinha, que é bom, nada. Vamos ver aí até o final de semana, né? Thaís, obrigada pela tua participação aqui no nosso Balanço Geral.